Bem-vindos, iluminados, a mais um episódio do Pet Doccast. Vocês estão vendo que a risada tá presa aqui, né, gente? Mas é por causa disso, né? Olha a estrela do momento. Nesse episódio, a gente trouxe a Carol para fazer um passeio com vocês e imergir no mundo da gestação e do parto. Meu nome é Patrícia Mosco, sou médica veterinária, já estou no mercado há mais de 20 anos e a minha especialização é voltada para as doenças do trato urinário. Aqui ao meu lado tenho a minha host favorita. Olá, pessoal! Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária, professora especializada em doenças odontológicas e atuo no mercado há mais de 17 anos. E confesso para vocês que eu já comecei esse episódio examinando boca, que é o que eu mais gosto de fazer. Porque nós temos uma convidada, três convidados. Mas peraí, a Rebeca só avaliou a boca de uma, tá, gente? Calma. São 3 gatas que estão aqui, mas só uma é verdadeiramente da espécie felina. E foi a Carol, justamente, que a Rebeca examinou hoje. Exatamente. Pessoal, e para conversar sobre gestação, sobre parto, porque a gente sabe que tem muito iluminado aí que já nos mandou essa demanda, né? De querer saber mais sobre as particularidades da gestação e do parto da cadela e da gata. E nós nos preparamos para isso, mas não nos preparamos sozinhas. Nós contamos com uma equipe de peso para nos auxiliar. Patrícia, quem são essas pessoas? Nós convidamos essa noite a doutora Mônica Amaral, médica veterinária, e é especializada em reprodução de cães. Mestre, inclusive, na área. Exatamente. E acompanhando a Mônica, a gente trouxe a Daniele. A Daniele também atua na reprodução, mas com viés todo focado em gatos. A Dani é zootecnista e hoje estudante de medicina veterinária. Muito bem, sejam bem-vindas, meninas, a esse nosso prazer episódio. estar aqui. Gente, é um momento tão lindo, tão mágico, e tudo porque quando a gente sabe de uma gestação, a gente já imagina na fofurice que é um filhotinho que está chegando. Mas vamos combinar? Quem aí já teve filho sabe que não é tão romântico assim gestar e menos romântico ainda sentir as dores do parto. Será que é igual para as fêmeas caninas e felinas? Exatamente. Reproduzir animais não é só acasalar um macho com uma fêmea. A gente tem que pensar em todo o processo, a responsabilidade. Pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado, né? Então, é um trabalho de muita responsabilidade. E muito tempo também. A gente tem que saber que a gente vai gastar um tempo enorme com isso. Porque elas vão precisar, o nascimento vai precisar mais ainda. Então, tudo isso a gente tem que computar realmente antes de colocar eles para reprodução. E qual que é a idade ideal para um animal, um cão ou um gato entrar em reprodução? Bom, no caso dos cães, a fêmea ela tem que estar no 3º cio, o ideal. Ou se for uma fêmea de grande porte, que ela demora mais para entrar no 1º cio, vamos falar de um dog alemão, por exemplo, você pode acasalar no 2º cio se ela já tiver 18 meses. Então, a fêmea com 18 meses, ou então a partir do 3º cio, tá? Que é 1 ano e meio de média. Isso, aí, mais ou né, menos. doutora Mônica? Próximo entre 1 ano e meio e 2 anos. E o macho, ele já é fértil, teoricamente, dependendo do porte, a partir de 6 meses, 8 meses. Mas o ideal é que eles tenham pelo menos 12 meses de vida. No caso das gatinhas, gato é um pouco mais complicado em todos os setores, porque ela é uma poliéstrica sazonal. Então, a depender da época do ano que ela nasceu, quando chegar a primavera, verão, ela vai ciclar. Se ela tiver 4 meses, 5, 6, 8 meses, então é uma problemática. Então, muitas vezes, a gente tem que acabar colocando ela para acasalar antes, com 11 meses, com 1 ano, porque ela está em cio desde os 6 meses de idade e não tem mais como segurar essa fêmea, né? Então, tudo isso tem que ser pensado também a época que a gente vai colocar eles para namorarem, né? E esses filhotes vão nascer em qual época e vão estar férteis em qual época. Então, eu gosto, em casa independente disso, a gente pode fazer um manejo de escuro, tem um bando de alguns esquemas. A partir de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, nessa época ela já teve alguns cios.
Então, dá para levar, mas depende bastante da situação. Doutora Patrícia, explica para os nossos iluminados, você é uma eterna professora de fisiologia, qual é a diferença do ciclo estral Ai, adoro. entre cadelas, gatas e mulheres, porque aí vai fazer mais sentido para quem aí tá nos ouvindo. Então, meninas, eu vou puxar um pouquinho pro meu lado, só para os iluminados em casa entenderem quais são as diferenças. Claro, né? com certeza. Então, olha só. Uma fêmea, quando ela entra no cio, a gente está dizendo que ela está entrando no período em que ela estará desenvolvendo a fertilidade, fique efetivamente fértil e apta a fazer o acasalamento e gestar, e começar a gestação. Certo? E é diferente da mulher em quais sentidos? Primeiro que gata e cadela não menstruam. Então, se isso tá na tua boca aí, esquece essa palavra, não existe para animais. Elas estão entrando no cio, elas estão ciclando, certo? O sangramento da mulher não é o mesmo sangramento que cadelas e gatas têm. O sangramento da mulher é a preparação do útero para um novo ciclo e o sangramento das gatas e das cadelas acaba sendo sim uma preparação, mas é um indicativo do período fértil. Então, para nós, em sangramento, não estamos férteis. Para elas, Para o sangramento... as cadelas que sangra. Que a gata... Gatinhas. Exato. Para as cadelas, sim, a gente tem o indício de que a fertilidade está acontecendo. Gata, né, Dani? Não. Absolutamente É uma beleza. particular. É um mundo né? à parte. É um mundo à A parte. gente não vai ver o sangramento, mas elas fazem questão de deixar bem claro que estão no cio, não fazem? Bom, então quais claro. são os sinais do cio? Dani, fala do gato das gatinhas primeiro. É bem engraçado, porque muitas pessoas entram em contato comigo. Pessoas que eu não conheço e falam assim, Dani, eu tenho uma gata aqui em casa, adotei, apareceu, e ela tá extremamente carinhosa. Ela arrebita o bumbum pra mim, ela se esfrega. Só que de uns 2 dias pra cá, ela grita muito. Então, muitas vezes a pessoa que não é do mundo da reprodução, ela acha que a gatinha está super carinhosa. Mas não deixa de ser, porém ela está entrando em cio. E aí nós temos gatos, né? Temos várias diferenças aí. Existem gatas super escandalosas, que elas vão se esfregar, elas vão arrebitar o bumbum pra você, elas vão ficar praticamente o dia inteiro com o bumbum pra cima, elas vão esfregar o rostinho e vão gritar muito. E vai ter aquela gata totalmente silenciosa, que você não sabe que ela está no cio. Você só vai saber que ela está no cio se você tiver um macho em casa inteiro, ou algum da vizinhança que vai sentir o cheiro e vai chegar mais perto e fazer uma gritaria. Mas basicamente é caracterizado pela gritaria mesmo. Posso contar um caos? Eu adoro esse caos, porque a gente morre de rir. Lá no comecinho da minha vida profissional, eu ainda era estagiária, eu estava de plantão numa noite e tocou o telefone. E o veterinário que eu acompanhava pediu que eu atendesse o telefone, até pra gente ir se habituando, né? E eu atendi o telefone, a pessoa disse, eu tô com uma dúvida, você pode me ajudar? Eu disse, pois não. A minha gata tá fazendo assim, ó. Será que ela tá no cio? Será? Gente, eu juro pra Carol? vocês, eu tive um ataque de riso Pra que eu variar? não consegui responder, desliguei o telefone. É sério? A minha gata fez assim. Será que ela tá no cio? Dani, será que ela tava no cio? Estava, com certeza ela estava no cio. Com certeza sim. E Mônica? As cadelas. Bom, como a Patrícia já mencionou, as cadelas sangram, a maioria, nem todas. Sim, Tá? Existe sim. o que é chamado cio seco também. A maioria delas vão começar a sangrar no primeiro dia do cio, que seria o primeiro dia do proestro. Que o cio são as 2 primeiras fases do ciclo estral, o proestro e o estro. Então, o primeiro dia que a pessoa observa aquela manchinha de sangue no chão é o primeiro dia de cio, tá? Lembrar que nesses primeiros dias, que é o do proestro, os primeiros 10 dias em média, 9 dias, a cadela não vai estar receptiva. Ela já vai atrair o macho, porém ela não está no período fértil dela, então ela não vai permitir o cruzamento. Então, a partir de 10 dias, então ela começa a ficar receptiva, tá? Mas ela sangra bastante, principalmente nesses primeiros dias. Quando chega no período fértil, há uma diminuição do sangramento, ele fica em menor quantidade, mais claro, mais rosado, tá? Depois pode voltar a sangrar ou tem cadelas que não sangram mais. São 3 semanas de cio.
3 semanas. E quando a Dani usou o termo, né, poliéstricas, isso significa que são muitos estros, muitos ciclos, estacional, porque depende geralmente de um período do ano, de estações do ano, né? E nas cadelas isso não acontece, né, Mônica? A cadela é monoéstrica estacional, então ela tem um cio só em cada estação. Em média, são a cada 6 meses, mas pode variar intervalos normais de fertilidade normais de 4 meses. Tem cadelas que entram a cada 4, tem cadelas que entram a cada 10 meses. E existem raças que só entram uma vez por ano. São raças primitivas, como por exemplo o Basenji, que é uma raça sul-africana, que não sabe nem latir, de tão primitivo que é, uma característica da raça. O mastim tibetano também, as fêmeas entram uma vez por ano, como fariam as lobas, né? Os caninos selvagens. Então tem essas particularidades raciais também. Que legal. E tem mais algum sinal, Mônica? Elas fazem barulho, elas uivam. Então a cadela, eu digo que a cadela, ela sofre um pouco de TPM, sabe? A gente sabe quando elas vão entrar no cio, porque elas ficam, quando você tem mais de uma fica agressiva com a outra, sabe? Às vezes elas querem um comportamento de monta, um pouquinho antes de entrar no cio. Durante o cio não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Mas elas têm alteração de comportamento. De comportamento. Né? Interessante. Doutora Patrícia, e as mulheres? Não. Podemos relatar sem Depende, tem mulher que grita, gente. Cada um sabe, né? O que é? A ponta aperta. Bom, por que isso é importante? Porque o tutor que está nos ouvindo precisa entender esses sinais, né, reconhecer, tomar os devidos cuidados, caso não exista a expectativa da cruza, certo? E também é importante que a gente falar, né, doutora Mônica, sobre as cadelas que não demonstram sinais clássicos de cio. Sim, o chamado cio silencioso, o cio seco. Se você não tem um macho junto na propriedade, você acha que ela nunca entrou no cio. Então é normal eu receber pacientes com essa queixa, ela não entra no cio, deve ter algum problema. E a gente vai investigar, a gente faz exames de imagem, exames hormonais e vê que não, ela teve, mas ela teve um cio silencioso, um cio seco. Tá? Isso acomete cerca de menos de 10% das fêmeas, tá? Ela pode ter um cio seco uma vez e depois ter cios normais. Ele não implica em problema de fertilidade. Ele é um cio totalmente normal. Ele só não tem o sangramento. Porque o sangramento, na verdade, é uterino. São pequenos vasos que rompem no útero, né? E ela não tem essa característica, então muitas vezes a pessoa acaba perdendo o cio. Né? Quando tem o macho junto, não tem problema que o macho detecta. Sim, o macho vai sinalizar, vai né? sinalizar. E como que eu seleciono um macho para fazer a cruza? Então, bom, primeiro você tem que selecionar um reprodutor, pensar na parte genética, né? Então, um cachorro que seja de boa linhagem, que tenha os testes de saúde, de preferência, se a raça precisar de laudos de displasia, ele tem que ser laudado, né? Problemas oftálmicos, problemas cardíacos. Hoje os criadores têm uma ferramenta incrível, que são os testes genéticos, que a gente pode fazer os testes genéticos tanto nas matrizes com os reprodutores. Então, eu sempre falo, escolher o que há de melhor, tá? E, normalmente, um cão que tenha já feito um exame de espermograma ou que já tenha, né, já seja um reprodutor já, para não ter problema também. A gente pode testar isso antes, né, E se eu estiver em casa, doutora Mônica, tenho lá os meus bichos, tem macho, tem fêmea inteiro, e eu quero que cruzem. Sei que eles não são parentes, isso é um ponto importante, né? Que eles não tenham essa consanguinidade, né? E aí, a cruza, de forma geral, acontece naturalmente, sem intervenção, sem eu ter que me preocupar? Então, eu não gosto muito de deixar o casal direto, tá? Porque o que acontece? Esses primeiros dias a fêmea não vai aceitar e ele vai tentar. Então, acaba desgastando demais os animais. A fêmea fica agressiva, ela pode tentar morder, machucar o macho. O macho acaba ficando desgastado, cansado. Quando chegar na hora certa, ele não vai mais querer acasalar. Então, eu peço para separarem os animais e colocarem juntos somente quando chegar no período fértil dela. E realmente, que é quando ela estiver receptiva. E assim, acasalou, separa, espera 48 horas, coloca novamente. Tá? Até para não haver um desgaste de concentração espermática no macho. Você vai baixando a fertilidade dele se ele acasalar muitas vezes, tá? Então, a partir lá do 10º dia de sangramento... Normalmente, a partir do 9º dia, ela fica receptiva. Tá. Mas o período fértil normalmente está entre o 11º a 15º dia. Então, eu gosto, se você tiver que escolher dias aleatórios, 11º, 13º e 15º dia do cio, contando com o primeiro dia de sangramento.
tá? Existem os exames que a gente pode fazer para saber o dia da ovulação, mas de maneira geral. Aham, perfeito. E nos gatos? Nos gatos, é claro que a gente tem que olhar essa questão de linhagem, a gente tem que saber que genética que nós estamos trabalhando ali. Então, por exemplo, nós conseguimos hoje nos gatos, existe um site chamado PawPads, que a gente abre o pedigree de todos os gatos. Então, dá pra gente fazer o test mating ali. Então, eu coloco, por exemplo, a Carol como uma fêmea e o macho que eu estou pretendendo cruzar. E eu consigo abrir até o pedigree daquele gato norueguês que só tem nome e cor, porque ele veio realmente da floresta. Então, qual é a vantagem de se ter um conhecimento de quando abre esse pedigree? Você consegue identificar ali quem ainda está vivo, quem morreu do quê. A gente consegue ter esse controle, esse histórico, digamos assim, de fácil acesso. Então, além dessa parte genética de saber as doenças, eu também gosto, isso eu já trago muito da zootecnia, de olhar muito a conformação corporal. Como são esses aprumos? Eles são bem posicionados, ele não é. Ele é bem proporcionado, ele não é. Porque tudo isso depois vai impactar na hora desse parto. Né? Então, mesmo que a gente tenha um dimorfismo sexual, que a fêmea, ela é um pouco menor que o macho, ok. Só que ela não pode ser muito menor que o macho. Porque depois filhotes grandes podem me trazer problemas de distocia. Sim. E muitas vezes o leigo fala assim, não, eu vou pegar esse cachorro enorme, vou colocar com essa cachorrinha ou com essa gatinha, e vai me dar uns cachorros enormes, mas e a fêmea? Coitada, isso não vai acontecer. Sem falar que isso predispõe a outros problemas, né? Outros. Então, Ali eu sempre perto do fico de parto. olho na questão genética, que a gente tem como consultar hoje, facilmente. Na questão de corporal mesmo, no padrão dele. Ele não é só o Conformação, né, padrão, racial. né? Mas a conformação do corpo daquele indivíduo. E uma coisa que eu gosto muito de usar. Saber se o pai e a mãe tá vivo e ir lá e conhecer. Eu abro a boca também pra saber se tem gengivite. Eu pego ali no saco do Nas gatinho pra ver se é partes. proporcionado, Sim. se não é. A fêmea também a gente tem que mexer. Senão a gente não sabe o que a gente vai reproduzir depois. E os pais, os avós, é uma boa indicativa de que pode. E mesmo com tudo programado ainda pode dar errado, né? Pode, mãe? claro, Mesmo que não com é tudo matemático. isso, não é Lógico, matemático. lógico. Mas a gente tenta diminuir as probabilidades dessa forma. Bom, então aconteceu o acasalamento. Não, peraí, calma. Primeiro a gente escolheu o macho. A gente sabe que a fêmea tá no cio. Aí a pergunta é, se o macho não é da minha casa, que eu tô trazendo é um macho de outra família, aí a pergunta que fica é, na minha casa ou na sua? Na casa de quem? Bom, do macho ou da fêmea? Em relação aos cães, a gente sempre fala para a fêmea ir na casa do macho, tá? Porque o macho pode ficar tímido, ela pode ficar mais dominante. Então, na casa, um ambiente mais neutro para ela, porque ela tem que ficar calma, ela tem que ficar tranquila, ela tem que permitir o acasalamento. Então, normalmente é assim que funciona. Não é regra, né? Sim. Mas é melhor. Uma sugestão, né? Dos gatos é a mesma coisa? Nas fêmeas, também. O gato, acho que principal, assim, porque o macho, ele é muito territorialista. Então, ele pode se negar a cruzar se ele não estiver no ambiente de conforto dele. Então, é desgastante demais. Então, é sempre melhor a fêmea ir até o macho. Só que em gatos, gente, é tudo um pouco mais complicado sempre. Porque se eles não se conhecem, eles podem se negar a cruzar. Se eles se conhecem demais, eles podem ter um vínculo afetivo de irmãos e também não aceitar. Então, é uma coisa bem mais complexa. Assim. Então, via de regra, vai a fêmea para casa do macho. Deixa eu só voltar um pouquinho no raciocínio, que eu acho que é importante a gente lembrar. Se a gente está selecionando um macho que a gente não conhece, né? A gente vai olhar para as características físicas, enfim, né? A Mônica falou dos testes genéticos, perfeito. Mas e com relação às doenças infecciosas? Eu, mãe de fêmea, tenho o direito de pedir para os pais ou para a família do macho o quê? Um teste negativo de brucelose no caso do Sim. cão, FIV e FeLV negativo no caso do gato? Muitas vezes não dá tempo de fazer os exames. Daí é uma das indicações da inseminação artificial, tá? Por exemplo, eu sou dona de um reprodutor. Parece uma fêmea de última hora, ó, para acasalar. Não fica pronto Os exames. testes. Porque, por exemplo, a brucelose é mais conhecida, mas tem várias outras doenças, né? Bactérias, outras coisas. Então, eu prefiro optar pela inseminação. Eu protejo o meu macho,
Tá? É uma das indicações de inseminação artificial. Bom, então vamos falar de inseminação, antes da gente chegar na gestação. Gente, e assim, lembra de um vídeo que rolou na internet uns anos atrás, de uma tutora pedindo se fazia exterminação artificial? Sim. Então, Do o termo... PUC. Isso do PUC, né? O termo correto é inseminação. Né? E a inseminação é quando a gente coleta o sêmen do macho e coloca lá dentro do corpinho da fêmea para daí fertilizar o óvulo que tá lá dentro, certo? Isso mesmo. Sem que aconteça a cópula. A cópula, Né? É. Falo que é uma ajuda que não machuca, né? É muito rápido. Por exemplo, a inseminação artificial a fresco, que é o que a gente mais faz, né? A gente faz a coleta do macho, colhe a fração fértil que nos interessa, tá? E imediatamente já vai introduzir na fêmea com uma pipeta, material esterilizado. Normalmente a inseminação a fresco é intravaginal, a gente não consegue atravessar a cérvix, por isso que ela fica com os membros posteriores erguidos por 10 minutinhos, ela fica na posição carrinho de mão, Tem que né? ficar no carrinho de mão. Mas é super tranquilo. 10 minutinhos, 15 minutos o processo completo se termina, né? Indolor. Totalmente indolor. Uhum. Inclusive, a gente faz em muitas fêmeas que não permitem o cruzamento de jeito nenhum, até pela humanização. A gente acaba acabando com os instintos naturais dos animais, né? Então, tem fêmea que é mimada, que não deixa cruzar de jeito nenhum, né? Então, se você for forçar uma cópula numa cadela dessa, estressada, você vai causar dor, vai causar problemas. Um dano físico, exatamente. ali, emocional. Então, uma das indicações da inseminação é assim também, a parte comportamental, e o cachorro não sofre nada. Aqui tenho certeza que o iluminado em casa pensou, como é que coleta o sêmen no macho? Sim, a gente precisa da participação da fêmea, porque a fêmea vai estar na frente dele, a não ser que seja um macho muito condicionado. Tem cachorros que já chegam na minha clínica e já pedem para pular na mesa já, sabe, né? Aquelas raças que sempre são feitas inseminações, que nem Bulldog inglês, American Bully, por causa da conformação. Então, os machos já são condicionados. Mas, de maneira geral, eu preciso da fêmea junto, né? Daí ele vai cheirar ali a região genital dela e eu aproveito e faço a coleta, tá? Manual. Numa mãozinha, literalmente, né? Dá uma mãozinha no Isso. processo. É isso aí. Uma outra coisa que me veio agora, acho que a gente não introduziu isso na nossa conversa. Nós estávamos conversando nos bastidores isso. A gente sempre fala aqui no Pet Doc sobre responsabilidade, sobre família multiespécie, sobre adoção, sobre compra. Então, a gente queria deixar claro aqui o nosso posicionamento, que nós, eu, Patrícia e Rebeca, não somos contra a criação de cães e gatos. Entendemos que, se feito de maneira responsável, com segurança, com bem-estar animal, pessoal, está tudo certo. Nós termos raças, cruzamentos de raças. O que não está certo são as cruzas e os canis clandestinos. Criação clandestina, né? Né, Mônica? Então, assim, esse é o nosso posicionamento. Adotar, não, mas tem tanto cachorro no mundo... na rua, tanto gato, tá tudo certo, gente. Cada um faz o que o seu coração manda. Quer adotar, adota. Quer comprar, compra. Mas se você escolher comprar, busque informações de que você está comprando, né? De um criador, de um Gatil, de um canil validado, seguro, que faz a coisa como tem que ser feita. E daí tá tudo certo. Nunca comprar de sites de venda, tá? Em pet shop, por favor, gente, nós feira, né? Então, nós temos todas as cidades, Curitiba tem o Kennel Club, né? No caso, depois você fala dos clubes de gatos, mas que é uma entidade que faz os registros dos cães e cujos associados são grandes criadores. Criadores que não são comerciais. A maioria deles tem outra profissão, a gente cria por hobby. Olha uma que coisa, interessante uma tradição, isso. muitas vezes familiar, né? Então, entra em contato com o Kennel Club local, pede indicação do criador. O criador sério, ele vai te receber, ele vai mostrar os pais, ele vai mostrar as instalações, tá? Mas às vezes a pessoa compra por ímpeto. Eu quero comprar um cachorro Acho que é o que hoje. mais acontece. Infelizmente. Então, a gente tem que tentar informar isso, que existem os caminhos certos para você não se incomodar. O barato sai caro, né? Exato. De novo, é sobre informação. E a gente está aqui para isso, para orientar aquele que quer adotar, orientar aquele que quer comprar e que o faça da melhor forma. Né? O que é mais comum, né, Mônica, é comprar gato por lebre, né? Sim. Vai comprar o Pinscher Zero e aí vem um Labradoodle, né? Claro. Então, esse é o mais comum, né?
Fora as questões de doenças, já que vêm incubadas, naquelas aglomerações de cães, acontece muito isso, né? Aquelas ninhadas. Já vem doentes, Já vem né? doente porque estão imunossuprimidos, não foram adequadamente manejados. Problema. Confiáveis. Eu acho que a questão gato, ela vem crescendo muito de 15 anos pra cá, assim, teve um boom de crescimento, não só de gatos, de coisas de gatos que a gente não tinha antigamente, né? Nós temos aqui hoje no Brasil a Federação Felina Brasileira, que ela é membro da Federação Internacional Felina, que é francesa, que é muito, muito antiga, e nós temos regras bem, bem rígidas ali para criar. Então, por exemplo, nós não podemos ter crias quando a gente quiser, são 3 crias no máximo a cada 2 anos, né? Eu prefiro ter a cada 2 anos, mas aí cada um a partir disso segue a sua linha, né? Nós temos que microchipar, nós temos que castrar, nós não podemos vender em pet shop, nem em feira, nem Olha que nada. bacana, é muito mais regulado, Então, né? é bastante regulado, assim, e é um trabalho bem sério, é bem, bem legal. E sempre envolvido, a gente percebe, nós que temos como veterinária contato com alguns criadores, a gente percebe que existe muito amor envolvido. Sim. Quando é um trabalho, como você falou, Mônica, às vezes que é uma herança já familiar, né? Algo cultural dentro daquela família, ou pessoas que realmente amam animais e que se identificaram com determinada raça e começaram a fazer a criação, tem muito amor envolvido. Sim. Muita preocupação envolvida, né? Então existem os dois mundos, o mundo daqueles que não são responsáveis, cujo objetivo é ganhar dinheiro, né? E o mundo daqueles que realmente amam aquilo que fazem e se preocupam com saúde, com bem-estar. Com É certeza. igual, a gente não tem filhote quase nunca, a gente tem de Nunca, vez em é. quando filhote, quando tem a gente escolhe para quem a gente entrega esse filhote, porque gatos principalmente, né? Eu, por exemplo, eu não vendo para quem mora em casa, e eu já fui muito criticada por isso. Mas assim, não é que eu não venda, é que a pessoa para morar em casa e ter um gato meu, ela tem que me permitir que eu veja a casa dela, como era o antes, como era o depois. E assim, eu tenho um cliente fantástico em Sorocaba, que ele modificou a vida dele inteira para ter os gatos. Assim, o quintal, ele acabou de fazer uma outra reforma, ele teve que se desfazer de toda a jardinagem, para poder ter lá e ficar certinho para os gatos. Então assim, e essas pessoas são poucas. Então eu já prefiro negar e depois... Geralmente o criador, o bom criador, ele tem uma lista de reserva já, porque ele tem poucas Sim, ninhadas. exatamente. E ele pode selecionar, ele vai questionar, normalmente faz parte da família. Exatamente. O criador responsável, ele não tem férias, ele não tem feriado, ele não dorme à noite quando tem filhote. Não tem Natal, não tem Ano Novo. Então, senão você vai às vezes a ganhando gente bebê. perde um filhote e a gente fica devastado, né? Então, é uma realidade que só quem tá dentro sabe. É, E porque- deve ser valorizado. Deve ser Ou valorizado. quando a gente tem um problema e a gente... Sim. Como eu falei, não é um mar de rosas a Sim, reprodução. sim. Aquele filhotinho lindo que você vê no final lá, não é sempre que Aquele acontece resultado, isso, né? Resultado. sim. Bacana, é bom esse outro ponto de vista nós trazermos para as pessoas que nos acompanham, né? Que existe um universo à parte de responsabilidade e de amor, né? Bom, aí a fêmea gestou. Deu certo. Deu certo. A cruz aconteceu, a fecundação aconteceu e tem bebezinho lá dentro. Mas quando é que eu descubro que deu certo? Bom, até existem testes, né, como o da mulher, em cadelas, mas o período que a gente faz o teste é quase que o período que a gente faz com o ultrassom, então eu prefiro partir para o ultrassom, né? Porque o ultrassom você consegue ver um número aproximado de filhotes, né? Se deu certo, um número aproximado nesse primeiro ultrassom e a gente já vê como é que está a qualidade da gestação, né? Então, normalmente a partir de 25 dias na cadela. E na gata, Dani? Na gatinha também. Com 20 dias eu já consigo palpar e pegar Sim, o rosário que a gente fala. Isso, gato mais fácil da palpação. a gente Cadela, consegue. às vezes é mais difícil. difícil, né? E coincide também com as tetinhas começando a ficar inchadinhas, mas isso não é um parâmetro. Enfim, só o ultrassom mesmo é que vai garantir. Só que gata, seria o ideal fazer a ultrassom, fazer o pré-natal certinho, só que vai depender da gata. Se ela for muito estressada. É melhor, É um tem que pesar. Igual a gente faz, eu fiz antes. Essas mamães de agora, a gente fez Sim. antes. Tava Porque tudo lembra- bem, Isso. né? Aí a Mônica falou, não, agora
Porque Tá lembrar liberado. que um estresse, tanto na cadela também, depende do comportamento, mas o gato muito mais, claro, um estresse pode causar uma reabsorção embrionária, né? Então, são 2 meses de gestação, em média, é isso primeiro que a gente- mês... a próxima pergunta era primeiro essa, o mês, ela pode reabsorver. Então, às vezes você faz ultrassom, opa, tem lá 5 vesículas, depois você repete e não tem mais. Não tem mais nenhuma. Então, tem que cuidar muito com essa questão de estresse e tal, e realmente as gatas são No mais... gato é mais importante isso, né? Claro que se é necessário, tem que fazer, Sim. mas eu evito. Eu evito. Perfeito. A gente fica monitorando, a gente olha pra cara e sabe quando não tá bem, mas a gente evita. E a gente começa a fazer um manejo, um tratamento diferenciado para essas fêmeas, porque nós mulheres, né, a gente sabe, é deficiência vitamínica, é controle de pressão, é uma dieta balanceada, tem que cuidar para não ganhar muito peso, tem um monte de orientações que os médicos nos passam. E para essas fêmeas caninas e felinas, o que a gente tem que fazer para assegurar que a gestação seja 100% saudável? Bem, em relação às cadelas, com certeza o manejo muda. Tá? Apesar de no primeiro mês, praticamente, os embriões serem muito pequenininhos, não vão exigir nada dela, é aquela cadela que você já tem que não pode ficar mais levando ela para correr, né? E por causa do estresse, como eu falei. Então, tentar deixar mais... Poupar. E quando chega no terço final, que seria a partir de 40 dias, daí tem que mudar tudo. Mudar a alimentação, aumentar a quantidade de alimento, aumentar por uma dieta que seja mais rica em proteína, né? Que seja mais rica em energia, porque ela precisa disso. Daí é o terço final onde os filhotes crescem bastante. Daí ela tem que ficar mais em casa. Daí nesse período é melhor nem sair de casa. Mônica, procede o fato da orientação ser o uso de ração para filhote? Ou de filhote, ou hoje nós temos específica para essa fase. Então, hoje eu utilizo a específica para essa fase da gestação. Que ela vai comer até o final da lactação. Os filhotes também, você depois introduz o próprio alimento, né? Mas, claro, se não tiver essa opção, no mínimo uma ração para filhotes que tem um nível de proteína maior, de cálcio maior. Mas sempre a partir do segundo mês. Porque a gente não quer que ela ganhe muito peso. Tá? O excesso de peso também antes da hora pode prejudicar. Tá. Bom, então você falou 2 meses, né? 58 a 63 dias. 63 dias, Isso. né? Dani, gato? Um pouquinho mais, né? A gatinha, ela Passa vai um pouquinho, 65 dias geralmente. Tá. As minhas em torno de 67, por aí. Tá. E contem pra nós os sinais... Que é uma das dúvidas dos nossos iluminados. Sim, como é que eu sei que o parto tá chegando? Então, a cadela, ela dá algumas dicas. Por exemplo, 24 horas antes de ela entrar em trabalho de parto, ela já recusa alimentação. Isso é instintivo, a maioria delas. Não quer comer, tá estranho. Ela já vai ter o lugar dela, onde ela vai ter recomendado, né, que o proprietário já faça o local da maternidade, mas ela vai ter um comportamento intensificado de fazer ninho, né, de cavar, ela vai ficar mais agitada. Você vai observar uma lubrificação, uma secreção transparente, elástica, saindo da vulva, já, como se fosse uma lubrificação, preparando. E tem alguns macetes que a gente orienta nosso cliente, por exemplo, a aferir a temperatura, né? Então, afere a temperatura 3 vezes ao dia. Quando começa a diminuir a temperatura, a gente sabe que é um reflexo da progesterona que está caindo, então já tem que ficar meio de olho. E sempre o veterinário vai ficar em sobreaviso no telefone. A cadela nunca deve ter filhote e cria no veterinário. Jamais, porque daí um estresse, mudança de ambiente pode emperrar o negócio. Ela vai ficar na casa dela, com as pessoas que ela está acostumada, né? Num ambiente mais tranquilo possível, mas com o veterinário sempre de sobreaviso. Mas normalmente para de comer, fica mais agitada, intensifica o ninho, né? A lubrificação ali fica mais evidente. O leite desce nessa fase. Depende da cadela. Tem cadela que só vai descer o leite depois do nascimento, tá? Mas geralmente está presente uns 3 dias antes do parto. Joia. Tá? E o parto em si, a maioria deles, Mônica, acontece de maneira natural, sem necessidade de intervenção humana. O natural é o natural, né? Mas tem algumas raças, Rebeca, que não nascem natural. Então, quando a gente fala nos bulldogs, principalmente bulldog inglês, agora está muito na moda American Bully, né? Sim. Devido à conformação, que isso foi causado pelo homem, né? O homem, na hora de criar as raças, ele não pensou muito, às vezes, em saúde. A gente brinca, eu falo, né, uma palavra que eu não gostaria de falar, mas para mim reflete exatamente o que acontece, que é o pioramento genético. Sim. Então, tem algumas raças que o ideal é nem deixar entrar em trabalho de parto.
Tá? Ou e aquelas fêmeas, por exemplo, uma fêmea de grande porte, vamos dizer um Golden Retriever, você vai fazer ultrassom, tem um filhote só. Confirma com a raio-x um filhote. É o filhote que dá o pontapé do processo do parto, né? São os hormônios do feto. Então, às vezes é um pouco estímulo hormonal, aquela cadela não vai nascer, não vai contrair. Então, às vezes é melhor marcar cesárea. Ou uma fêmea que tem o excesso de filhotes, que o útero está tão distendido, você sabe que ela não vai conseguir. Então, às vezes é melhor marcar cesárea. Mas, claro, que na maioria dos casos é natural, é normal, instintivamente ela vai saber o que fazer. A gente sempre pede para alguém de confiança da cadela ficar junto, para ajudar, né? Ou então se ficar de olho para ver se não acontece alguma coisa, né? Que é uma distocia. Mas a maioria dos casos é para ser natural. Tá. E o intervalo de nascimento entre um bebê e outro, isso é importante para o pessoal que está em casa, porque assim, nasce um, beleza. Quanto tempo dá para esperar? Quanto tempo dá para esperar para nascer o próximo, que ainda está dentro daquilo que é considerável? Então, de maneira geral, lembrando que sempre existem as exceções, tá? Mas de maneira geral, o intervalo varia de 30 minutos a 3 horas entre um filhote e outro. Tá? Então tem partos que são muito rápidos e tem partos, dependendo do número da cadela, que vai um dia inteiro, tá? Mas até 3 horas, seguro esperar entre um filhote e outro, tá? Ótimo. Dani, e nos gatos? Sinais de parto se aproximando, o processo de parto é parecido com o da cadela ou não? Então, a gatinha, o trabalho começa antes de cruzar. A gente condicionar ela para que vai acontecer aquele momento. Então, eu costumo reforçar a dose de vacina antes de cruzar. A quádrupla, eu costumo fazer isso, já muda a alimentação. E aí eu tô esperando o cio, ela vai cruzar, engravidou, a gente sabe que tá grávida. A gata, faltando um mês pra ganhar bebê, eu já mostro onde é que ela vai ficar. Que no caso é no meu quarto. Então ela já entende que aquele território é dela. Então a partir daquele momento é porta fechada, ela não deixa mais ninguém entrar, o quarto é dela. E mesmo assim tem a questão de se você tem que montar uns 2, 3 ninhos para ela, porque a gata ela vai escolher por instinto, né? Geralmente depois elas acabam indo pro berço, que eu mandei fazer, que é da altura da minha cama, então elas ficam ali. Ficam. A bolsa geralmente estoura em mim. E depois, de tanta confiança assim que elas têm. Mas o que a gente vai ver de sinais? As minhas gatas, elas não param de comer, elas não interrompem a alimentação, nem durante o parto. Tá? Isso é super comum. Assim, ela não vai querer ração seca, mas você oferece eu trago algumas vitaminas de fora, que elas são tipo churu, mas são vitaminas que eu ofereço no meio do parto. Existem uns líquidos que são tipo um Gatorade, que eu também ofereço, eu trago de fora para repor sais minerais e água ali. Então, tudo isso ela tá ganhando. É melhor que a mulherada parindo. Ela tá... Só falta me dizer que tá com a bola de pilates lá também. Só que aí a gente tem uma diferença bem grande, assim. Tem gatinhas que eu percebo que fica ou muito quieta ou muito agitada. A questão da temperatura ocorre também. Tem gatas que não vai permitir a gente ficar aferindo a temperatura, mas você percebe que ela tá fria. Você pega na virilha dela, ela tá mais fria, então você fala, acho que a temperatura começou a cair. Então aí em 24 horas ela vai entrar em trabalho de parto. Aí o leite é como a Mônica falou, pode vir uma semana antes, pode vir, aí gera outro problema aí que depois a gente pode falar. Pode chegar no momento do parto ou depois do parto, mas o leite ele vai descer. Então geralmente eu tenho pra mim assim, quando as tetinhas dela estão bem vermelha, mas bem vermelha mesmo, e brilhante, porque elas estão bem entumecidas, vai ganhar bebê. Pode parar tudo que você tá fazendo e ficar com ela, porque ela vai ganhar bebê. E aí já sai o tampão, que no caso da gata, ele tem uma coloração, até as pessoas ficam, ai meu Deus, é verde. Não, mas pode ser levemente esverdeado, o importante é não ter nenhum tipo de cheiro, né? Não tem cheiro de absolutamente nada. E aí a gente já fica com elas e elas vão começar a ter contração. E aí, a partir do momento que você vê a primeira contração ainda costal aqui, nem tá aqui embaixo, aí você fala, agora tá começando de fato o parto. E a gente fica repondo a energia delas durante o parto. Porque a gata, ela pode, inclusive, entrar em pausa fisiológica. Já aconteceu 2 vezes comigo lá em casa. Uma 38 horas depois, recomeçou, e a outra 36 horas depois. É uma característica da fisiologia felina, tá? A cadela não faz isso. Cadela, nossa, ficar 34 faz uma horas. Pausa. Pausa, a vida continua. Lamba os filhotes, amamenta os filhotes, vai brincar no quintal, usa caixinha normal. Gente, não acredito. Eu não sabia disso. Plena. Uma característica E aí, assim, deles. quando a gente pega
literaturas antigas, eles falam, e ela foi estressada, aconteceu alguma coisa, ela pausou. Não necessariamente. Geralmente o que eu percebo, assim, tem algum feto morto. E aí ela entra em trabalho de parto antes da hora. Então, assim, sempre 67, ela entra com 65. Sai esse feto morto e nasce um. Aí nasce um, ela ficou plena, ela se limpa, acabou. Ela dá os sinais que o parto acabou. Ela se limpa, ela limpa o filhote, ela tá dando mamar, ela tá ronronando, ela tá comendo. Só que você vê que a barriga continua dura. E muitas vezes, nesse caso, é difícil a palpação. Porque contraído. é difícil você pegar e falar... Dessa vez que eu consegui pegar de uma última vez, porque eu auscultei. Eu falei, não, aqui é um coração. Aqui é um coração, ela vai ganhar bebê de novo. Isso eu acho super legal. Aí depois você recomeça normalmente. Recomeça todos esses sinais de novo. Já pensou que maluco? Não, peraí, doutor, eu vou ali fazer uns negocinhos, já volto, parei o segundo. Assim. Já pensou? Que coisa maluca. Uma vez uma gatinha minha, acho que foi em 2019, ela ganhou nasceu um bebezinho morto. Aí nasceu a gatinha, perfeita, linda, maravilhosa, mamou. Acabou o parto. 38 horas depois nasceu mais 4. Incrível. É assim, todos bem, tudo tranquilo, tudo Ela, normal. na verdade, deu conta de expulsar aquele feto morto que podia trazer complicações para... Exatamente. A fisiologia A fisiologia fantástica. é incrível. É fantástica. É incrível. Meninas, eu acho fantástico, né? E acho uma delícia a gente falar sobre esse tema, porque são sinais e detalhes tão pequenos e tão particulares que se a gente não conhecer, a gente se assusta. Eu provavelmente ia ficar apavorada de uma gata voltar a parir, né? Nossa. Imagine, comecei o trabalho de parto e daí... Peraí, vou dar um recomeça. tempo, vou ali e daqui a pouco volta de novo. É assustador. É assustador. E por né? isso que elas não podem ficar sozinhas. Você tem que parar tudo e ficar de olho e ter sempre alguém em casa. Se for a o gente caso. tá falando aqui de um extremo de cuidado, que é a Dani, que é extremamente responsável, cuidadosa, mas a gatarata por aí... Provavelmente Impressionante. sofre a pausa e a gente nem fica Porque a sabendo. natureza, gente, ela é sábia. É verdade. Né? Seja a gata que tá na rua, a gata que tá numa casa mal assistida, o processo vai acontecer. Dificilmente acontecerão complicações. A minoria complica, salvo essas raças, né? Como a Mônica falou, de fato, essas raças são mais complicadas, mas de forma geral, a natureza dá conta. E aí, sabe uma coisa bem interessante? Esses tempos, um sobrinho meu me perguntou e eu fiquei em dúvida em responder. A pergunta era, tia Paty, já que nascem todos os filhotinhos de uma vez só, eles são gêmeos? É uma pergunta que todo mundo Né? sempre E tem. como é que são gêmeos se nasce um amarelo, um preto, outro rajado? Né? Teoricamente, gêmeos não devem ser iguais? E daí? Eles nascem gêmeos ou não? Na verdade, você sabe que pode nascer gêmeos, dividindo a mesma placenta, mas é raro, é São raridade. os univitelinos, né? Isso às vezes é um achado em cesárea, todo mundo fica louco quando acontece, né? Então, normalmente, eles são irmãozinhos só, né? Sim, Cada um tem a sua placenta e nasce, e daí aquele acidente genético a gente não sabe, né? Com cores, dependendo. Tem raças que você tem a mesma cor, você já sabe a previsão. Mas tem aquelas que tem aquela surpresa de ver, nasceu um branco, um preto, um chocolate, né? Então é muito legal. Mas eles são irmãos, não são gêmeos, não. Podem ser gêmeos. Podem ser, mas não é comum, né? Não. Lembrei de uma coisa, Mônica, uma pergunta que o pessoal faz, né? Que a cadela, ela, não sei a gata, tá? Também vou te perguntar, Dani. Que ela pode engravidar de mais de um macho. Pode. A gente sabe dessas histórias dos animais de rua, que acabam as fêmeas, né? Sendo copuladas por mais de um animal. Porque a ovulação, ela ocorre num período de, no mínimo, 48 horas, tá? Então, se ela casalar com um cachorro pela manhã e outro à tarde, são vários óvulos disponíveis lá. Então, pode. Hoje, não só as cadelas de rua, cadelas de alto pedigree têm autorização de acasalar com 2 machos diferentes e depois, no nascimento dos filhotes, é feito o exame de DNA e é feito o registro para saber qual. Tá? Então você pode tem essa opção. E nem precisa ir no ratinho para fazer Não o DNA. precisa. Hoje a gente tem um teste rapidinho, né? Que E é uma legal. coisa bem acessível. Por que é feito isso? Às vezes você quer usar um macho de alto valor reprodutivo, o seu cachorro está muito velhinho. Muito velho. Então o sêmen dele não é bom. E você não quer perder aquele cio, esperar o ano que vem para acasalar. Então eu vou utilizar o macho problemático,
que eu gostaria muito, mas vá que não dá certo, vou utilizar o meu garanhão jovial que tenho aqui também. E a gente faz a inseminação com 2 machos e depois faz o exame de DNA, tudo bem. É permitido, CBKC registra, né, com o teste de DNA. Dá para fazer em gatinhos também. A gente esqueceu de falar na apresentação da Mônica que ela é presidente. Atualmente eu sou presidente do Conselho Sinotécnico da CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, que é a principal entidade responsável pelo registro de cães de raça pura. E é filiada à FCI, como a Dani falou que tem. Qual que é o nome da federação lá dos gatos? FFB. Nós temos a FCI, que tem sede na Bélgica, né, que é a entidade mundial de registros, e a CBKC é filiada à FCI. É o nosso caso também. Hoje em dia a gente consegue fazer vários testes genéticos. Assim, a UC Davis, por exemplo, tem um teste para você detectar se o pelo do norueguês é de fato de norueguês. Tem, assim, coisas incríveis hoje na genética. Eu adoro fuçar nessas coisas, sabe? Esses tempos eu comecei a fuçar, né, em vários sites de testes genéticos, porque nas doenças renais existem algumas doenças renais que são com genéticas, certeza. né? E a gente busca algumas dessas doenças dentro da nefrologia. E aí eu fui me informar um pouquinho mais, aprender a saber quais são os testes genéticos à disposição. E é muito legal, que a gente encontra muita informação. Só que, via de regra, esses laboratórios, eles são de fora. Os meus eu faço na UC Davis. Eu mando o SWAB para lá, porque norueguês da floresta tem 2 doenças genéticas, 2 doenças metabólicas. Uma é a GSD4 e a outra é PKDEF. E para a gente cruzar, a gente tem que ter os testes negativos dos padreadores ali. Então, a gente manda para a UC Davis. Então, hoje, como eu trabalho com negativo, eu não tenho nem o risco de ocorrer um heterozigoto em casa, então eu posso cruzar tranquilamente, quando é o caso. Então, esses exames são feitos, e quando eu entrego o filhotinho, eu entrego a cópia desses exames também. Ah, legal. Isso com relação à doença, né? Porque a Mônica falou que o teste de DNA de paternidade se faz rapidamente aqui, mas né? então, nós temos cerca, do mínimo 4 laboratórios no Brasil hoje, muito confiáveis, que além do teste de paternidade, faz os testes de doenças, a maioria das doenças em cães. Por exemplo, você falou da tua área, Paty. Por exemplo, um criador de Cocker Spaniel inglês, ele vai testar contra a nefropatia familiar, tá? E os bons criadores fazem. E já temos no Brasil esse teste, tá? Então, a gente tem, claro que antigamente os criadores tinham que mandar para fora também, tá? Mas hoje a gente já tem pelo menos 4 laboratórios excelentes no Brasil. E eles mandam o kit, você faz em casa, com a escovinha, na mucosa e tal, manda pro correio e tem o resultado. Eles explicam bem, é bem explicadinho. Como fazer. Sabe que eu sou apaixonada no Cocker, né? Eu tive uma filhinha Cocker maravilhosa. E agora tá acabando, né, Mônica? Acontece moda, né? Moda, entra na então, moda. Exatamente. Então, o Cocker teve caiu moda, da moda, depois saiu da moda, entrou o Shih Tzu. Agora tá o Shih Tzu, o Lhasa, o Spitz. Spitz, hoje o Spitz domina. domina. Acho que domina, né? Mas sempre tem os criadores que são amantes mesmo daquela raça, então a gente sempre tem que mantém. Esses dias eu tava lembrando da minha Cocker. Que saudade de um Cockerzinho. E daí tem aquele que é o cachorro da rainha, que eu acho lindo. O Corgi, o Welsh Corgi. Tem o Corgi e tem um outro que é londrino também. O Cavalier. Tem teste pra saber se ele não vai ter doença cardíaca? Então, normalmente é feito o teste. Eu não sei se tem teste, porque tem que ser recessiva a doença para desenvolver o teste. Mas eu sei que os criadores de Cavalier, eles fazem os exames cardíacos, né, nas fêmeas e nos machos, para poder reproduzir. Que nem os exames neurológicos, oftálmicos, é uma raça complicada. Mas tem vários testes que estão disponíveis. Eu acho lindo. Mas aí, como tem predisposição à doença cardíaca, eu falo, não, né? Mais um não em casa. É uma raça que tá crescendo bastante popularidade. Né? A gente eles são muito dóceis, eles são muito companhia. São muito simpatiquezinhos, assim, né? Bom, aí estão lá os bebês. Vamos voltar para nossa linha de raciocínio. Mas, os bebês começaram a nascer, tá dando tudo certo. Mas tem algum sinal de que começou certo e pode estar dando errado, e daí a gente tem que mudar a estratégia, o caminho? Chamar o veterinário. As famosas distocias, né? Então, a distocia, ela pode ser causada por algum problema da própria mãe. Vamos dizer que ela tem uma ninhada muito numerosa, ficou cansada, parou de contrair, né? Ou então ela tem, ou às vezes ela nem chegou a ter o primeiro filhote, né? Às vezes ela tem alguma obstrução, alguma coisa assim que seja dela. Ou às vezes ela foi mal alimentada, mal nutrida, claro. E ela pode fazer calcemia, claro, e o cálcio é essencial para a contração, com certeza. Então ela pode ser causada por algum fator materno ou
fetal. Feto muito grande, mal posicionado, né? Então, os filhotes mortos, o feto, quando ele tá vivo, ele se ajuda, né, a nascer. Quando ele tá morto, ele só depende da mãe, né? Agora, a posição é uma coisa que é legal. O cachorro tem que nascer, ele pode nascer de costas, as pessoas acham que é distocia quando vê de costas. Não tem problema nenhum nascer de costas, tá? 40% dos nascimentos são de posição de costinhas, né? Com as patinhas. Mas as patinhas têm que estar estendidas, olha que legal. Se as patinhas estão assim, às vezes não sai, né? Ou ele tá atravessado, tá com a cabecinha desviada. Então, o proprietário, ele é avisado. É por isso que a gente dá esse prazo de 3 horas, passou de 3 horas, é bom investigar, né? Ou a cadela tá com contrações muito intensas e nada, que você vê que ela tá sofrendo, né? Quando começa a sair muita secreção esverdeada, que já houve um descolamento de placenta, né? Ou perda de sangue, daí tem que correr pro veterinário, tá? Em gatinhas é a mesma coisa. Tanto a apresentação anterior quanto posterior é normal. Então, você pode ver nascendo pelos pezinhos ou pelas mãozinhas, tá tudo bem. Ou pela cabecinha, mas sempre com os membros estendidos. É bem o que a Mônica falou. Para mim, o grande divisor de águas é como é que está a mãe. Ela tá contraindo, mas ela tá bem? Ela tá aparentemente bem? Ok. Interage, ela está ativa, percebe o ambiente. Isso. Come, no caso no caso do meu, que eu fico oferecendo, né? A gente até gemada, a gente costuma oferecer para fêmea entre um filhote e outro. Não, melhor que a mulherada. A reposição da glicose é importante. Mesmo na cadela, mesmo quando não queira comer, você pode fazer alguma coisa glicose. Tem até os criadores, eles falam do sorvete de creme de baunilha. É verdade. Porque o sorvete, ele é altamente palatável, é geladinho, então a cadela tá meio enjoada, mas ela vai aceitar. E o doce, na verdade, a glicose, que é importante, tanto quanto o cálcio. Porque o gasto, né? O gasto é muito grande. Então, meu divisor de águas é sempre a mãe. A mãe está bem, eu não tenho medo, porque eu já estou muito acostumada. Mas é claro que o veterinário tá sabendo o que tá acontecendo, ele tá ligado, a gente tem amigos. Já tive que chamar a Mônica de domingo à noite. Não, daí quem trabalha com reprodução não tem horário. É um obstetra, né? Isso, exatamente. Então, assim, infelizmente a gente tem que... As cesáreas emergenciais são sempre nos feriados, nos domingos, né? Então, você já tem que ter uma equipe, tem que ter anestesistas já que tudo já estão... encaminhado. Só que assim, em 16 anos, eu nunca tive problema. Eu nunca precisei fazer nenhuma cesárea. Mas eu já tive problema em uma gata que nasceram os 4 filhotes e as 4 placentas ficaram retidas. Nossa. E aí, a gente teve que esperar um pouco, 2 semanas... pra daí fazer a cirurgia e deu tudo certo. Aí ela já foi castrada do também. Puerpério, né, que podem acontecer. Já aproveitou, já castrou, já ficou tudo bem, e os filhotes também, mas foi um problema que eu tive. E o que me deixava segura? Ela estava bem. Que ótimo. A secreção que saía dela não era purulenta, não era fétida, ela estava bem, ela estava comendo, ela estava tudo bem, mas monitorada religiosamente o tempo inteiro. Sem dúvida. Você sabe que eu não tive essa sorte, né? A única vez na minha vida que eu tive uma gestação em casa, a minha cadela foi pra cesárea. CRMV positivo. Aí eu tive várias. A dona, 8 filhotes. Uma SRD de mais ou menos uns 18 quilos. Ela gestou 8 filhotes. E os 8 nasceram super bem. Assim, o primeiro parto que eu fiz na minha vida, eu tinha 11 anos de idade. Eu também, criança. De criança a gente começa. Por isso que a gente não sai dessa vida. Uma vizinha minha muito querida, chamada Adriana, me ensinou o que eu tinha que fazer. E a minha mãe saiu para trabalhar, ela falou, você cuida da Tolinha. Era Tolinha o nome da minha cachorrinha. E eu fiz o parto dela. E assim, no interior a gente não tinha veterinário, não tinha nada. E deu tudo certo. E a Tolinha depois teve mais 7 ninhadas, porque não tinha como castrar, não tinha nada na cidade, muito pequena. Mas a gente começa na vida cedo, né? Na reprodução. Quando o filhotinho nasce, o que a mamãe tem que fazer para eu entender que tá tudo certo? Ela tem que lamber o filhote, ela come a placenta, como é que é o comportamento? Tem que vir o filhote, tem que vir a placenta junto, né? O filhote, na verdade, ele envolve também uma membrana que deve ser feita a ruptura dessa membrana o mais rápido possível, além da placenta, né? E normalmente a mãe faz isso. A mãe faz isso. Ela morde com os dentes, né? E instintivamente ela vai ingerir, né? Os restos placentários, as membranas, e ela vai limpar e ela vai cortar o cordão umbilical, ela vai mastigar, viu, Rebeca, com os pré-molares e molares, pré-molar né? e molar inferior. E
ao mesmo tempo já vai estancar, né, o sangramento. Então é tudo muito perfeito. Por exemplo, quando a gente faz esse trabalho durante as cesáreas, nós temos que amarrar o cordão para evitar o sangramento, limpar, ressuscitar o filhote, né, desobstruir as vias aéreas. Isso tudo é a mãe que faz, A mãe né? faz É tudo. mágico. Assim, muitas vezes a mãe tá muito bem, mas ela também não quer fazer, igual as minhas. Elas estão ronronando, amassando pão. Caroline. Ô, Carol, você não gostou Carol, desse livro, hein, Carol? Ela não gostou. E elas falam, faça você, mãe. Sério? Aí eu já sem tenho vergonha. tudo. Mas isso é bicho mimado, né? Bicho animado. O bicho raiz, Ia dar conta, ele ia né? dar conta. Mas as minhas, não. E Ele aí eu tenho... rasga no dente, engole a placenta, Aí eu né? já tenho tudo à disposição. Eu tenho campo, eu tenho desafogador que eu trago de fora, que é específico para gatos. Aí eu já faço todo o serviço. Corto ou prenso um pouco o cordão e estrangulo ou corto, o que amarro eu e corto. tive de oportunidade de acompanhar da minha cocker, acho que foram umas 3 crias. Eu adoro também, adorava. E era assim, de eu dar uma ajudinha de romper a membrana. Porque daí eu facilitava, porque ela também já estava cansada, obviamente. Aí eu rompia a membrana e ela rapidinho dava conta de lamber e de fazer a parte dela, né? Exatamente. Então, às vezes, uma ajudinha facilita o trabalho materno, né? Isso. E aí a gente tem que ver como é que tá esse neonato, que é uma outra história, uma outra conversa, né? Outra área da reprodução. Que aí entra em outra... neonatologia. aí Isso a tá gente já muito vai marcar o segundo episódio, Exato, então já vamos exato. falar É uma dos delícia bebês. falar É uma dela. delícia. Ai, me fale. Bom, então vamos lá. Nasceu, tá tudo bem, teoricamente. Não vamos falar das questões de neonato neste momento, que é um capítulo à parte. Vão mamar. Certo? Sim. Alguns maiores, outros menores, principalmente nas cadelas, que A tem depender várias, da né? criança, Que aí tem uma disputinha ali, tudo bem. E aí, mastite acontece? Pode acontecer. Esse leite pode empedrar. Na verdade, eu acho que a gente pode ampliar Tem a pergunta, a descida né, do Rê? leite, não tem? Quais são os problemas que podem acontecer com a mamãe que não seja cesárea? A mastite é uma preocupação constante, mas não é só mastite que acontece, né, meninas? Então até a Dani falou da retenção de placentária. Às vezes em partos, principalmente partos muito numerosos, às vezes a placenta não sai. Se a placenta ficar dentro do útero e não sair depois, porque ela pode sair depois, normalmente diluída, a fêmea fica perdendo aquela secreção verde escuro, né? Vai causar uma metrite, que é uma inflamação uterina, que não tem nada a ver com piometra, elas acontecem em épocas diferentes, tá? Então, a endometrite causada pela retenção placentária é uma emergência, né? A cadela entra em toxemia, pode ficar feto morto dentro, tá? Então, a cadela tem que estar muito bem, como a Dani mencionou. Terminou o parto, ela tá tranquila, tá cuidando dos filhotes, no dia seguinte ela volta a se alimentar, ela não pode ficar febril, né, ter febre, ou recusar de cuidar dos filhotes, ficar apática, né? Então tem algumas pistas que elas dão que alguma coisa não está dando certo. Em relação à mastite, ela pode acontecer. Lembrar que o colostro, que é o primeiro leite presente nas mamas, ele tem uma coloração amarelada, tá? Então esse amarelo, o leite amarelo, é normal nos primeiras 12 horas, 24 horas no máximo, depois tem que ficar branquinho. E o criador, normalmente, ele vai ordenhar as mamas para ver se está sempre branquinho. Sim. A partir da hora que começar a secretar um líquido que seja mais viscoso, esverdeado, amarelado, não sendo colostro, já é sinal de mastite. E daí depois vem a inflamação, a mama fica inchada, ela pode até necrosar, né? Depende do caso. Daí a gente tem que isolar a mama para o filhote não mamar, porque isso aí leva à septicemia neonatal também. Nossa, e é super complicado, né, bem Mônica? Complicado, bem complicado. Às vezes tem que tirar, às vezes tem que tirar da mãe, né? Arrumar se você não conseguir uma outra ama de leite, você tem que cuidar daqueles filhotes na mamadeira. Então, tem algumas complicações que podem, graças a Deus, é a minoria, né? É raro acontecer, mas podem acontecer. É bem raro acontecer, mas pode acontecer. Eu já percebi mastite, o primeiro sintoma, assim, os gatinhos começam a gritar muito de fome. Aí você vê, a mãe tinha leite, tava saindo branquinho, tava tudo bonitinho, por que eles estão chorando? Aí você vai pegar, você começa a perceber que tá tudo enrijecido. Então, geralmente, se alguém, né, tem alguma mamãezinha em casa e isso acontecer, o primeiro passo é bolsinha de água morna e massagem. Massagem e estimular o bebê a mamar. Sim, porque aí vai esvaziando, né, Dani? Aí se você não percebe isso, aí pode piorar. Aí você vai ter que no veterinário, tem complicação bacteriana, né? No começo você consegue, exatamente, com compressa,
tentar desempedrar aquele leite, Tentar né? desempedrar. Deixar E ele vai. drenar. Agora, se o leite ficar parado lá, entrar a bactéria pelo canal ali, já pode complicar. É desastroso, né? É. Dá bastante. Tem Dá gatinhas que bastante perdem trabalho. todas as cadeias mamárias por isso. Vocês sabem que uma das situações que mais me assustou quando eu comecei na medicina veterinária e vi, né, emergência, foi uma emergência de pós-parto, que é quando cai muito cálcio sanguíneo da fêmea, Aham, sim. que é a hipocalcemia. A eclâmpsia. E que a gente chama de eclâmpsia, né? Então, as mulheres sabem que as mulheres podem sofrer eclâmpsia, mas tem um pouquinho de diferença na apresentação da alteração, né? Mas nas fêmeas caninas e felinas, basicamente é a queda, na verdade, o despencar, né? Isso. Da concentração de cálcio no Até sangue. é mais comum ocorrer a eclâmpsia naquela fase do pré-desmame, tá? Quando o leite, ela já não está conseguindo atender a demanda, ela já está produzindo menos leite, você não faz um desmame correto e ela acaba entrando. Pode acontecer até durante o parto, né? Logo em seguida após o parto, durante a gestação, mas é mais comum nas cadelas acontecer quando ela está no auge do pico de lactação, né? Quando os filhotes estão perto de 20 dias, quando ela não consegue mais atender, né, a demanda dos filhotes. Mônica, e eu acho que é legal a gente contar para os ouvintes quais são os sinais, porque se acontecer, não dá para esperar o dia seguinte, tem que De levar maneira imediatamente, alguma. né? A cadela, ela pode ficar paralisada, né? Ela fica com os membros enrijecidos, ela fica extremamente dispneica, tá? Você vai aferir a temperatura, tá acima de 41, tá? Isso são todos sinais de hipocalcemia. Patinhas rígidas, tremores. Tremores, podem entrar em convulsão, muito né? ofegante, convulsão e temperatura. E assim, né, Mônica, não é um aumento discreto de temperatura, é um febrão, né? É um febrão. E ela leva à morte rapidamente. Então, é uma emergência super emergencial. Eu já tive esse problema. E em gatas, assim, é muito desesperador. Porque elas ficam muito... A Carol, aqui, ó, foi a primeira eclâmpsia que eu tive na minha vida, foi dela, em 2011. Ih, Carol, 2000. viu? É porque 2011. essa menininha não é uma menininha, é uma Não, senhorinha? Ela já vai fazer 14 aninhos, ela já tá aposentadinha já há muitos anos. E o primeiro sintoma que a gente percebe nas gatas é o nervosismo. Então, ela não quer ficar com os filhotes. Ela entra no berço, ela olha pra você, ela tá com a língua aqui como um cachorrinho ofegante. Gato de boca aberta, Sim. corre. Sinal de problema. Com a língua vinho e as orelhinhas. Então, ela é uma gata escura e você conseguia ver isso, pegando fogo de febre. E a gata não tem parada. É o primeiro sintoma da eclâmpsia na gata. Então, Assim, mal-estar é que bem ela evidente. tá angústia. Ela entra, os filhotes estão gritando, ela fica nervosa, ela sai do berço, ela corre pelo quarto que nem uma louca e volta pro berço, olha pra você e tá ofegante. É desesperador ver a situação. E quando ela teve, eu não sabia o que era. E eu levei no veterinário, o veterinário falou, não, é estresse. Meu Deus, É estresse, não tenho o que fazer. meu Deus. E aí, um amigo meu de São Paulo, um criador muito antigo, ele pegou e falou, eu mostrei pra ele, ele falou assim, você tá muito louca, essa gata tá com eclâmpsia. Eu falei, essa gata tá com o quê? Ele falou assim, dá cálcio agora pra ela, que você vai ver ela melhorar. E aí eu peguei cálcio comprimido mesmo, dei pra ela, assim, em meia hora, ela deitou no berço, relaxou, deu de mamar. Então, é claro, não chegou a uma situação tão extrema. Precisasse de cálcio endovenoso. Pra ela Nesses ficar casos extremos, é rígida. só endovenoso. Que não ia resolver. Então, foi só um destempero. E depois, com os dias, ela se reorganizou. reorganizou. Então, a dica, a mensagem que fica é: percebeu alguma alteração dessas relatadas aqui, corre pro veterinário. Ou chama um veterinário, enfim, né? Sim, porque não é normal uma mamãe de gato não querer ficar ali no ninho e ficar nervosa e ficar correndo pra lá e correndo pra cá. E nesses casos extremos, para impedir que isso volte a acontecer, tem que desmamar, né? Sim, porque, por exemplo, não sei na caso das gatas, mas as cadelas que têm o episódio de eclâmpsia, é muito provável que ela vai ter de novo se você colocar os filhotes. Então, a gente entra com as medicações para secar o leite, né? Às vezes tem que separar da presença dos filhotes, porque às vezes a presença dos filhotes faz ela produzir mais. É um pouco uma situação meio triste. Mônica, e falando em desmame, então passamos pelo processo, né, demos uns insights aí das principais complicações que podem acontecer, o que o tutor que faz isso em casa ali, né, de maneira doméstica, né, tem que ficar de olho. E qual que é o período
adequado do desmame? Ou não no desmame, porque você vai tirando, vai introduzindo a alimentação Aos poucos, isso. aos poucos, né? Com que idade isso acontece? Então, eu costumo fazer com os meus e também com os cães de clientes com 21 dias, 3 semanas. Já começa a introduzir Isso. alimentação. Eu pego a própria ração de filhote, só que a gente tem que amolecer, né? Com aguinha morna. né? Faz a papinha, a famosa papinha. Sim. Você não vai separar totalmente da mãe. Sim, sim. Mas você vai Dá servindo esse a aporte. papinha já. Uhum. Aham. E é muito rápido isso. Eu começo com 21 dias, mas com 30 dias você já pode estar comendo a ração seca. Tá? Você não vai separar da mãe, mas a mãe não precisa ficar mais 24 horas com Sim. eles também. Até né? porque vem os dentes. Isso, ela vai começar a correr que deles, eles né? vão Fugir, começar né? a morder. É. Mas assim, a introdução da papinha, 3 semanas. Tá. E a separação? Então, das mães, da mãe e dos filhotes. Então, a presença da mãe é tão importante, não só para essa questão de amamentação, mas a parte psicológica também. A mãe ensina muita coisa. Ensina até o filhote a se submeter, né? Quando ela briga, quando ela morde eles, né? Quando impõe limites, isso é importantíssimo. pro Hierarquia, caráter. submissão. Exatamente. Então, assim, eu deixo as mães ficarem com os filhotes até pelo menos 60 dias. Porque eu nunca entrego um filhote Perfeito. antes de 60 dias. Porque nós tivemos alguns Só episódios... que não precisa ficar o tempo inteiro. Mas Sim. assim, elas vão dormir com ela, vão ficar períodos com ela, vão aprender com elas. Então, a gente teve um episódio de comportamento que o Rodrigo comentou isso. Porque se você tira da mãe com 40 dias, com 45, você perde a oportunidade daquele filhote aprender sobre o comportamento Sim, da própria espécie, com claro. os irmãos. Porque daí você tira com 45 dias e dá pra família que só tem humano. Sim. Acabou. Tudo errado. O aprendizado dele em relação a ser cão estanca ali. Isso é uma diferença do criador responsável. O criador responsável Olha jamais só. vai entregar um filhote com menos de 2 meses. Jamais. Geralmente com 90 dias. Eu entrego só com 90 dias. Justamente para que ele vive esse mundo canino. Exatamente. aham. Entenda quem ele é na fila do Claro. pão, né? aham. Que ele não é um humano pequeno. Apesar que as pessoas às vezes querem, né? Mas É. o cachorro precisa ter o lado cachorro dele. E ele sofre muito quando ele não... ele é privado disso. O gatinho mais ainda, né? Porque o gatinho, a mãe vai ensinar tudo. Então, mais ou menos na mesma idade, em torno de 25 dias, 28 dias, eles já têm todos os dentinhos e eles vão começar a comer. Aí eu já ofereço a ração de primeira fase, que é de 0 a 4 meses, que é a Sim. Modern Baby Cat. E ela é muito pequenininha, muito. Então é especial para filhotinho. Então eu também forneço a comidinha úmida, mas eles já comem as duas e continuam mamando. Então no caso dos gatinhos lá em casa, não existe separação. Porque elas não ficam sem os filhotes de forma alguma. Então eles continuam mamando até o dia que vai embora. Às vezes não sai nada dali. Mas não só sai aquele mais vínculo. nada. Eles já comem ração, mas é só o vínculo. É igual a Ah, criança que mama até os 3 anos, É. né? Que faz a chupetinha ali. É bem isso. Mas é muito importante a gente conversar sobre isso, porque eu vou confessar pra vocês que essa questão da separação eu aprendi há pouco tempo, porque pra mim é assim, 45, 60 dias, mas tem tanta coisa embutida nessa fase comportamental que é um pecado você tirar esse filhote antes da hora. O gatinho, por exemplo, a mamãe vai ensinar ele a usar a caixinha de areia. Então, com 25 dias, quando eles saem do bercinho, eles já dão de cara com o arranhador, e já dão de cara com a água e com a comida, e com a caixinha de areia. Se eu tenho micro caixinhas de areia. Eles vão replicar o comportamento da mãe. Eles vão seguir a mãe. E assim, eu não tenho problema de, o nenenzinho é muito pequenininho, fez xixi fora do lugar. Não, porque geralmente ele vai e procura a caixinha. Muito antigamente, eu esperava, eu falava, não, é muito pequenininho, eu não vou tirar do berço, tadinho, coitado. Tirava com 35 dias. Aí eles perdem a referência, porque se eles fizerem um cocô, um xixi no berço, eles vão ter como indicação de caixa de areia paninho. Você veja que interessante, a criança, ela leva quantos anos para se tornar independente? 15, 16, Muitos 18, anos. né? Não, independente assim. Tem os que nunca, né? Dependendo do tipo de independência que nós estamos nos referindo. Mas para eles, 15 dias, um mês, é muita coisa. É o que equivale a 10 anos da vida de uma criança. Né? Que é onde ela aprende exatamente a questão moral,
social. Nossa, Limites. gente, que bate-papo gostoso. Ah, uma delícia. Só que nós estamos Nossa Senhora. esgotadésimos de tempo. Meninas, que delícia ter vocês aqui. Nossa, Mônica, delícia Uma mesmo. delícia. A gente tava morrendo de saudades. Nossa, Gente, eu você vê também. um Prazer, tempo. Mônica, Muito aqui prazer reencontrar. revê-las novamente. Delícia, uma delícia Que ter você legal, aqui. que Dani legal. amada. Gente, a Dani foi nossa aluna. Quer dizer, foi minha aluna. É tu ainda, Continua né? sendo minha ainda. É, então, e olha que legal Que delícia. a gente aprender com a nossa É, aluna. isso é muito Quanta gostoso. coisa a gente aprendeu Na com verdade, você já hoje. passaram alguns alunos aqui nessa nossa mesa e que nos ensinaram. E a gente morre de orgulho disso. Com certeza. A gente É faz verdade. questão, sabe, Vocês são Mônica, parte sim. disso. de convidar alunos que se destacaram no mercado justamente pra gente ter essa Sentir esse- devolutiva. aham. Como é bom a gente aprender. É uma maravilha mesmo. Nossa. Eu tenho vários ex-alunos que trabalham para Sim, mim hoje, né, como sim. especialistas e profissionais. Nossa, muito a gente gostoso, morre de né? orgulho. A gente sempre quer que E pra os gente nossos pupilos venham é um melhor orgulho e ainda, uma né? gratidão, né? É, A Mônica também é minha professora. Sim, foi minha estagiária, né? Professoras. É, né? mas eu agradeço a oportunidade, porque é um assunto que às vezes é um pouco de tabu, né? Às vezes o próprio profissional da veterinária acha que é errado reproduzir. É verdade. E não é, gente. Nós estamos aqui para mostrar que pode ser feito de maneira correta. É uma área, uma especialidade linda, maravilhosa, que ainda tem campo para quem se interessar, né? Quase não tem profissionais, né, Não Mônica? tem. É dificílimo. É. Então, muito, muito obrigada por essa oportunidade. mas E a gente tem que dar voz para Isso, elas isso agora. que eu ia falar. Quem Exato. quiser utilizar dos serviços de vocês, como eu sei que a Dani não trabalha muito, né, como Não, na clínica não, na da parte criação, só né, de orientação só na mesmo, de orientação. manejo. A Mônica, Aham. sim, né, a Mônica Sim. tem vários clientes criadores, também atua diretamente com pessoas que estão com seus animais ali em gestação ou querem cruzar. Então, conta pra nós como achá-las. Bom, eu tenho a clínica, né, que é a Clínica Veterinária Progene, vocês conseguem entrar nas redes sociais, né, que claro, que infelizmente eu não consigo trabalhar só da especialidade, hoje infelizmente não consigo viver da especialidade, mas a gente tem uma casuística enorme da área, então quem quiser fazer estágio, né, para aprender um pouco de reprodução, estamos sempre abertos, e quem precisar dos nossos serviços. Ok, muito obrigada. A gente depois coloca na publicação do episódio o teu @ e o teu contato. Dani, e você? O meu basicamente é pelo Instagram mesmo, que é @gatosmeadora, é bem facinho de achar. Já vai ter eu lá com o filho da Carol no colo. E basicamente eu oriento criadores mesmo. Criadores que precisam de manejo, que tá com algum problema não só de reprodução, porque aí reprodução a gente entra em outro tocante, mas de manejo mesmo, eu costumo ajudar muito o pessoal. Perfeito. Muito Maravilha. obrigada, meninas. Nossa, Muito muito A gente obrigada. agradece. Uma E delícia de tarde. Ai, delícia, né? E além de agradecer vocês, nós também precisamos agradecer os nossos patrocinadores, Patrícia. MSD é uma farmacêutica multinacional preocupadíssima em prevenção de doenças infecciosas, vacinas de qualidade, antiparasitários de qualidade, justamente para que um dos pilares de saúde seja plenamente defendido e mantendo esses animais em condições ótimas de saúde. Prevenindo doenças infecciosas. E também devemos gratidão à Royal Canin, que está aqui conosco nessa jornada, né? Outra grande multinacional que faz produtos de nutrição de altíssima qualidade. Porque um dos pilares para que o seu pet viva mais e melhor é que ele receba uma alimentação de qualidade. Perfeito. E você, iluminado, ficou com dúvida, quer contar um caos? Coloca aqui nos comentários pra gente. Não se inscreveu no canal? Tá esperando o quê, criatura? Se inscreve, ativa o sininho, nos segue nas redes sociais. E nós esperamos vocês no próximo episódio, quarta-feira, às 19 horas. E não esquecendo que Bicho é bicho, gente é gente, mas bicho e gente é família. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal.